Jesus sempre nos ampare, nos proteja em momentos tão delicados que todos nós estamos passando, mas oportunizando a nossa estada aqui no planeta como testemunhas de todos os fenômenos, de todos os acontecimentos. Queria agradecer a direção da casa, a meu amigo Alain, ao Charles, que eu conheci hoje, ao Jorge também, né? E lembrando que a AME Macaé está em formação. Eu creio que a partir de hoje nós teremos a Associação Médico Espírita de Macaé funcionando aqui nesta casa, como nos recomenda o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, e ampliando todo esse trabalho que os médicos espíritas estão fazendo, principalmente na assistência, na caridade e no amor ao próximo. Além, é claro, dos estudos, das pesquisas, que são muito importantes para alavancar este trabalho. Eu queria fazer um gancho aqui, que o Jorge falou, da paz, e que todo mundo se levantou, lembrando que Jesus, aonde ia, ele proferia uma frase: que a paz esteja convosco. Então Jesus ia às catacumbas, aos lares, buscava as pessoas necessitadas, que também o procurava, e ele sempre dizia esta frase: que a paz esteja convosco. Quando a gente estuda isso, a gente vê essa importância da paz, que é através dela que vamos manter o equilíbrio psíquico, espiritual e físico. Quem está em paz não está doente. Então tenhamos muito isto em mente, porque a paz nos confere algo muito importante: a resignação diante de nossas dores, a paciência, pois paciência vem de paz-ciência, a ciência da paz, diante das atribulações, a tolerância com relação a nós mesmos e ao próximo, e principalmente a esperança e a fé. Pois quando isto acontece, nós ativamos uma área cerebral muito importante, que nos dá a alegria de viver mesmo diante da dor. Então eu reputo a paz como o grande mecanismo para atingirmos nossos objetivos. E hoje, como é a nossa proposta, trazer este tema muito importante, como vocês estão vendo aqui, o aquecimento global e o suicídio na regeneração da humanidade. Qual a razão do aquecimento global, que é algo que todos já sabem? O planeta está esquentando pela emissão de gases, aumento do efeito estufa, a ruptura da camada de ozônio, fruto da ganância do ser humano em cada vez ter mais, e nós sabemos que é o grande causador desta problemática. E por que isto leva ao suicídio? Algo que nos impressiona, companheiros. Estatisticamente falando, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no planeta. Não é que todas as causas de suicídio sejam por conta do aquecimento global, mas também, como vou mostrar aqui, existe essa correlação. Por que acontece isto? E se me der tempo, a gente poderia até adiantar os slides. Eu queria passar no finalzinho para vocês uma carta de uma suicida, uma carta de uma acadêmica de medicina que recentemente se suicidou, uma carta muito comovente, para que nós possamos entender o drama que o suicida traz dentro de si e o que nós podemos fazer por ele, por ela, né, esta pessoa. Cada um aqui tem a sua participação, a sua importância, porque somos
missionários. Quem adentra uma casa espírita torna-se missionário. Porque não é só receber a dádiva, a cura, os benefícios, mas é doar também. Principalmente quando transpomos aquela porta para o exterior, onde vamos lidar com todo tipo e toda sorte de problemas oriundos da dor do ser humano. Então a gente até adianta a nossa palestra, de acordo com o nosso tempo, para que a gente possa dividir uma carta impactante de uma suicida, que logo após escrever esta carta, ela deu término à sua vida. Para que a gente possa analisar o que se passa verdadeiramente além do aquecimento global. Mas vamos lá. Vivemos momentos delicados, momentos de cataclismos, momentos catastróficos, momentos de dores, de enfermidades, problemas psíquicos oriundos da própria regeneração planetária, em que nós chamamos de destruição. Muitos acreditam que o planeta está em franco processo de destruição. Alguns falam, ao final dos tempos. Realmente ao final dos tempos. Mas resta entender o que significa isto. Final dos tempos. Realmente os tempos estão mudando. Por isso é o final dos tempos. O próprio processo evolutivo, o próprio processo de espiritualização planetária a que a regeneração proporciona, é uma mudança temporal. Então aquela noção que vocês têm de que o tempo está correndo, está realmente. Começa o dia, já terminou o dia. Já estamos no final do ano. O relógio parece que está andando mais rápido, e está mesmo. A Terra está se movimentando com maior rapidez, a rotação, a translação também está. Isso é mudança do tempo. Por isso que o grande físico Einstein diz que tempo e espaço são relativos. E todos nós estamos passando por isso. Daí essa sorte imensa, que no fundo é uma sorte, de transtornos, de ordem física, psicológica, orgânica, e espiritual. Então vamos recorrer ao capítulo 6 de O Livro dos Espíritos, da Lei de Destruição, para entendermos o que muitos chamam, no final dos tempos, o fim do mundo, o que é a destruição. Então vamos lá. É a questão 728 que Allan Kardec pergunta aos amigos espirituais, aos espíritos elevados: é lei da natureza a destruição? E a resposta está muito clara para todos nós. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos, ou seja, de todos nós. Então isso é animador, companheiros, isso é alentador. Então o que muitos pensam que é uma destruição é uma regeneração. Vamos lembrar aquela frase de Jesus, do Templo de Jerusalém, que ele diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí a construção do novo edifício, a nova Jerusalém, a Jerusalém transformada, do homem propenso ao bem, do homem intuitivo, do homem que já traz disposições diferenciadas. E nós temos uma importância gritante nisso tudo. Não é esperar que cheguem espíritos chamados de cristais índigos para a transformação planetária, porque eu pergunto, e o nosso papel? Até para recepcionar estas crianças, de cuidadores, educadores, porque a palavra-chave está aqui, transformação. Todos nós estamos aqui num processo de transformação. Então o que pensamos que é destruição
Que o planeta vai aquecer a tal ponto que todos morrerão? Que o planeta vai ficar desértico, árido? Não, companheiros. Isso é um processo natural, vai vir a dor, como eu vou mostrar aqui, que está levando ao suicídio também, mas a dor faz a criatura se renovar. Quem não já passou aqui por uma doença e no leito de dor repensou a sua vida? O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu poderia ter feito melhor? E muitos saem do leito de dor transformados. Tem outros que não. A dor ainda é um grande mecanismo. Como diz Leon Denis, a dor educa, a dor aperfeiçoa, a dor faz a criatura se transformar, se aperfeiçoar. Ainda é um mecanismo vigente e necessário para todos nós. E exatamente Leon Denis que eu vou recorrer para que a gente possa entender por que o aquecimento global leva ao suicídio, além de outras causas. O tema hoje é aquecimento global. Então lá, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, esse livro maravilhoso do nosso querido Leon Denis, lá na primeira parte, da vida no além, ele nos dá essa informação preciosíssima para que compreendamos este mecanismo doloroso que o aquecimento global proporciona, levando as criaturas incautas, imprevidentes ao suicídio. Então vejamos. Diz Leon Denis: provém do espírito de um espírita, falando do espírito de um espírita militante, homem de coração e convicção esclarecida, Charles Fritz, fundador do jornal La Vie d'Outre-Tombe, em Charleroi. Todos aqueles que conheceram esse homem, reto e generoso, reconhecê-lo-ão pela linguagem. Ele descreve as impressões que sentiu logo depois de morrer e acrescenta: pois bem, os meus primeiros passos foram vacilantes. Entretanto, a força foi me vindo e eu pedi a Deus auxílio e misericórdia. Depois de haver verificado a completa separação de minha individualidade, enfrentei afinal o trabalho que tinha de fazer. Então, na desencarnação, ele enfrentou o trabalho que tinha de fazer. Olha o que ele nos diz: vi o passado de minha última vida e lidei por levantá-la com clareza das profundezas da memória. Então, quando a gente desencarna, guardem isto, nós temos que trabalhar para desencarnar melhor. Há um processo de desdobramento. Quando a gente fala de desdobramento, significa sair das dobras. Então, o médium, por exemplo, está desdobrado. Um trabalho de respiração profunda é um desdobramento. A regressão de vida passada, a hipnose, é um desdobramento. O que desdobra? Tudo. O espírito, o perispírito e o corpo físico com suas limitações. E se desdobra, o que vem à tona? Memória. E as nossas memórias não são muito benfazejas. Somos espíritos imperfeitos. Então aflora em nós os conteúdos antes represados, que Freud coloca muito bem como mecanismos de proteção do nosso ego. Então a gente recalca, reprime, nega, introjeta, projeta, porque a mente consciente não quer ver a nossa realidade. O que deveria haver é o autoconhecimento, grande projeto para as nossas mudanças e transformações. Agora, quando a gente morre, não tem jeito.
Por isso que os espíritos entram no processo de insanidade ou perturbação espiritual, como está muito bem lá no Livro dos Espíritos. Então nós temos que trabalhar aqui para que não aconteça um processo desencarnatório doloroso. Que lá, obrigatoriamente, pelo desdobramento, porque o espírito sai levando o perispírito e a carne se cadaveriza, isso é um desdobramento. Então ele passa a ter contato com a sua realidade, que não é muito boa. Agora, o aquecimento global leva a isso. É o que eu vou mostrar aqui a vocês. Então quero que vocês compreendam que quando nós desencarnamos, nós vamos ter que lidar com esta memória. Nós temos que melhorar esta memória. É diferente. O passado acha-se no fluido do homem. Isso é importantíssimo. E por conseguinte, do espírito. O perispírito, corpo espiritual, é como o espelho de todas as suas ações. Está aí o grande segredo, até para nós médicos espíritas. É a descoberta do perispírito. Quando então vamos atuar no perispírito, para o trabalho inclusive de cura. Nós temos um fluido pertencente a esse feixe perispirítico chamado fluido vital, ou ectoplasma, que traz íntima relação com o pensamento. Então nossos pensamentos positivos vão atuar no perispírito, vão atuar no fluido vital, no ectoplasma, trazendo a dissolução de conteúdos, de grumos, de condensações que bloqueiam o fluido vital. Então vocês estão vendo, e isso é importante nós relatarmos, o nosso poder. Não existe verdadeiramente a cura. Existe a autocura. É essa a nossa responsabilidade. Não é achar que os espíritos vão resolver os nossos problemas. Eles podem adiar, se for nosso mérito. Agora, se não fizermos um trabalho de mudança mental, de transformação moral, combater aquilo que tem que ser combatido, nós vamos ficar varando as encarnações afora, até aprendermos. E não teremos mais o mérito do retorno. Porque o planeta de regeneração vai albergar espíritos propensos ao bem, como diz Allan Kardec, na geração nova. Então seremos rechaçados para outros orbes, como dizem os amigos espirituais, onde há prantos e ranger de dentes. Aí a gente aprende. Então tenhamos isso em mente para começarmos o nosso trabalho. Então é lá no perispírito, é o espelho, sua alma. Se foi má a sua vida, contempla com tristeza suas faltas. É que de certa forma já está acontecendo, por um mecanismo natural e obrigatório pela evolução planetária. As coisas estão aflorando na nossa mente consciente. Daí esse contingente enorme de criaturas tristes, muitos sem saberem por que estão tristes, e até compondo o quadro chamado de depressão. Porque a depressão não é só tristeza. Depressão é desânimo, falta de disposição, acha que não vai dar certo, cai na zona de conforto. Isso é outra história, é outro seminário. Então, companheiros, é o que está acontecendo. Nós somos quase que obrigados a olhar tristemente para a nossa realidade que está aflorando na mente consciente. Daí os distúrbios que estão acontecendo, transtornos de ansiedade, transtornos psíquicos, quadros depressivos, chamado mal do mundo moderno, doenças. A fibromialgia, eu tenho um seminário sobre fibromialgia, que é a doença da rigidez mental. Então, diz Charles Fritz,
Está tudo inscrito, ao que parece, olhem só, nas dobras do perispírito. Então vocês imaginem dobras. Então quando o ser se desdobra, seja por um mecanismo induzido, uma respiração profunda, uma meditação, uma prece, um estado de prece, isso vai facilitar o nosso autoconhecimento. Mas às vezes somos obrigados a isso, como está acontecendo, pela própria evolução planetária. Nós estamos num processo de sutilização desse corpo perispirítico. Então tudo está aflorando, sem a gente querer. Daí vem os transtornos. E o aquecimento global leva a isso. Leva ao estresse. E o estresse, por conta dessa hipertermia, esse aumento de temperatura, está levando a um desdobramento e as memórias estão aflorando. E as pessoas se desequilibram, estão se suicidando drasticamente, como vocês vão ver aqui pela estatística. E aí, curioso como eu sou, todo médico espírita é meio curioso, pesquisador, falei, eu tenho que fazer uma associação das dobras do perispírito com o espírito, com a matéria. Pois não tem como você dividir. O ser hoje é um ser totalitário. O ser hoje é um ser holístico. A visão cartesiana, ortodoxa, está se rompendo, está se destruindo. O ser hoje está sendo visto desta forma: espírito, perispírito e corpo. Ora, vocês viram aqui, e nós vamos voltar atrás, que o perispírito tem dobra. Eu falei assim comigo mesmo. Então o espírito também tem dobra? Ou não? Esse é o pensamento do espírito. Quem pensa é o espírito. Olha as dobras aqui. Isso chamamos de ondas eletromagnéticas mentais. E certamente muitos conteúdos espirituais estão nas profundidades das dobras, assim como no perispírito. E na matéria? Será que existem dobras? Tem que ter, né? Aí é a função do pesquisador. Aí eu fui encontrar, mas antes de mostrar a vocês, só para contemplar e corroborar o que foi dito, aqui estão as ondas. Todos nós estamos nessas 4 ondas. Beta, que é a nossa condição aqui atual, está todo mundo aqui lúcido, estado de rigidez, todo mundo aqui, ó, em ondas beta. A partir do momento que vocês entraram em prece, com a prece do nosso amigo Alain, todo mundo entrou aqui em alfa. Mediunidade, alfa. Meditação, alfa. Estado de prece, alfa. Então vai haver um desdobramento. Por isso a meditação se presta ao autoconhecimento. Por isso a mediunidade também se presta ao autoconhecimento. Quem que aprende com o intercâmbio mediúnico? É só o espírito que está sendo ajudado? Não. É o encarnado, é o médium. Por uma lei clara, lei de atração, lei de sintonia. O espírito que se comunica por mim, geralmente é o espírito que está ligado às minhas crenças, aos meus valores, ao meu conteúdo, aos meus coloridos. Por isso nós, em mesas mediúnicas, recebemos espíritos sofredores, porque somos sofredores. Ah, mas e aqueles que recebem Bezerra de Menezes? Isso é uma outra história. Nós temos conteúdos positivos também que um espírito superior se utiliza para trazer comunicações da ordem de uma comunicação de Bezerra de Menezes. Mas o Bezerra não vem a toda hora, a todo instante, vem? Claro que não, né? Tem uma vez ou outra para dar uma comunicação de grande valor. O que nós recebemos são espíritos sofredores. Por quê? Porque é a sintonia. Então é esse estado aqui, alfa. Aqui já é de meditação profunda, aqui é o sono profundo, não vamos entrar nesses detalhes. Mas aí a minha curiosidade me levou
a isto aqui. Cadê a dobra no corpo? Está aqui nessa estrutura, para quem estudou biologia, chamada mitocôndria. Podem ver como tem dobras. Olha lá, igualzinho às ondas eletromagnéticas e as dobras do perispírito. Essa é a famosa organela de uma célula de 100 trilhões de células. Por incrível que pareça, podem ter células, temos em torno de 100 trilhões, com 10 mil mitocôndrias. Olha a complexidade dessa estrutura, desta organela. E guardem isso aqui, ó. Essa bolinha aqui. São os grânulos que estão exatamente nessas dobras, que chamamos de cristas mitocondriais. Essa estrutura é responsável pela respiração da célula, mas não é só isso. Vou mostrar aqui para vocês agora, daqui a pouquinho, né? Antes, mostrando aqui a mitocôndria de novo, tá? E aí nós vamos lá em André Luiz, para ele nos dizer sobre as mitocôndrias. E aí vocês vão entender por que o desdobramento, por que o aquecimento global leva ao suicídio. Porque aflora os conteúdos, as memórias, que não são lá muito dignas, principalmente para aquelas criaturas ainda materialistas, voltadas somente para o prazer material, não espiritualizadas, que cometeram muitos erros nesta e em outras existências. Em outras nós sabemos que cometemos. Não tem nenhum Jesus aqui dentro, creio eu. Todos nós somos espíritos ainda deficientes, que trazemos muitas máculas. O que nos cabe fazer é melhorar isso. Seguir as leis de Deus, ser um homem de bem. Está lá no Evangelho. O que é ser um homem de bem? É seguir as leis de Deus, as virtudes. Então vamos ver o que André Luiz nos fala no livro Evolução em Dois Mundos. Primeira parte, capítulo 8, que ele diz: acumuladores de energia espiritual. Então prestem bem atenção. Está lá no livro de André Luiz. Olhem só. Ele nos fala, por intermédio das mitocôndrias ou mitocôndrios, que podem ser considerados acumulações de energia espiritual em forma de grânulos. Lembram-se? Vamos voltar lá para vocês não esquecerem. Olha o grânulo aqui, ó. Então, esse grânulo são acumulações de energia espiritual. Que energias são essas? Aquelas que vamos precisar resolver, que trazemos de existências anteriores, as memórias. Olha lá as memórias do Charles Fritz. Quando a gente morre, nós vamos ter acesso às memórias. Vocês estão vendo que está tudo interligado? Então, está tudo aqui registrado. É como se fosse um pacote que estoca essas energias. Então, sobre a forma de grânulos, assegurando a atividade celular. A célula só tem atividade mediante essas energias, as mitocôndrias. Prestem bem atenção no que está escrito, companheiros. A mente transmite ao carro físico a que se ajusta, a mente, o pensamento, as emoções, durante a encarnação. Ou seja, quando estamos encarnados, claro, se temos mitocôndrias, temos células. Se temos células, temos um corpo. Todos os seus estados felizes ou infelizes. É aquilo que nós praticamos. Se nós praticarmos estados felizes, pensamentos felizes, emoções felizes, nós estaremos dando um grande contributo ao nosso corpo. Vocês estão começando a sentir a nossa responsabilidade de desenvolvermos saúde ou doença em nossos corpos e em nossas mentes? Pois é. E olha que diz André Luiz: nós vamos equilibrar ou conturbar o ciclo de causa e efeito. Então está muito claro aqui
que estas energias, essas acumulações estão sob a forma de grânulos e a mente vai equilibrar ou vai conturbar o ciclo de causa e efeito. O que é o ciclo de causa e efeito? É aquilo que fizermos e é aquilo que fizemos. Então os nossos pensamentos positivos vão estar equilibrando. Vão estar diluindo informações, memórias que estão lá nas mitocôndrias. E o que está acontecendo hoje? Nós estamos sendo obrigados a isso pelo próprio aquecimento global. As pessoas estão em estado quase que de transe, poderíamos assim dizer. O estresse é um estado de transe, é um estado alterado de consciência. As pessoas ficam agitadas, inquietas, as memórias afloram. Daí a relação também estatística de aquecimento global com depressão. E depressão com suicídio. Fechou. A proposta da palestra é exatamente trazer isso. E olhem só, não para por aí. Das forças por ela própria libertadas pela mente, nos processos. Leiam para mim, por favor. Endotérmicos, que mantém a biossíntese. Então a mente vai atuar na mitocôndria nos processos da temperatura celular. E consequentemente o aumento da temperatura celular vai atuar na mente. Vocês estão entendendo agora por que o aquecimento global vai fazer aquecer a célula? E ela, por sua vez, vai atuar na mente e vai promover um desdobramento, e as memórias vão aflorar na mente consciente de desespero, de dor, de depressão. Tudo aquilo quando antes nós conseguíamos reter pela consciência, hoje não. E aqui o artigo, para vocês não ficarem impressionados. Esse é um artigo científico, e tudo que a gente pega de artigo, de pesquisa, a gente faz a correlação com a doutrina, com o que a gente aprende como espíritas que somos. Olhem só, o artigo, está aqui a referência, não dá para ler, mas olhem só. O aquecimento do planeta pode provocar dezenas de milhares de suicídios nos Estados Unidos. Isso é um artigo científico. Então, quando a gente fala que a cada 40 segundos alguém está se suicidando, nós podemos aumentar, ou melhor, diminuir esse tempo e aumentar a estatística. As pessoas estão se suicidando assim aos borbotões, inexplicavelmente. Mas agora vocês estão entendendo que tudo se explica. Então, e no México, até 2050, a menos que as mudanças climáticas sejam combatidas. Aí quando a gente vê o presidente dos Estados Unidos se retirando do Acordo de Paris, a gente só volta em 2020. Olha a gravidade disso. A gente está aqui muitas vezes não tomamos conhecimento. Olha como é importante esse artigo científico e a exploração desse tema como estamos fazendo aqui agora. Pesquisadores examinaram dados de temperaturas colhidos durante décadas e os compararam com taxas de suicídio em condados dos Estados Unidos, em municípios do México. E descobriram que o clima mais quente está ligado ao aumento de mortes por suicídio. Agora vocês entenderam por quê. Porque a temperatura leva ao estresse, estresse é um estado de desdobramento, as memórias afloram. Do que está na mitocôndria, do que está no perispírito, sob a regência do espírito. Temperaturas mais quentes não são o único, nem o mais importante fator de risco para o suicídio. Não é só o aquecimento global.
porque o suicídio se apoia nesses 3 Ds. Todo suicida, ele passa por esse drama da dor, do desespero e da falta de esperança, típico do quadro depressivo. O depressivo não tem esperança, acha que ele vive inegavelmente num ambiente sombrio, escuro, sem perspectiva nenhuma. O mundo para ele é sombrio, é nebuloso, do qual ele jamais vai conseguir se retirar. É a expressão negativa da vida. Quem fala isso é o Marshall Burke, economista da Universidade de Stanford, que coordenou esse estudo. Aí está ele, professor assistente do Departamento de Ciência do Sistema Terrestre, membro do Centro de Segurança Alimentar e Meio Ambiente da Universidade de Stanford. Olhem só, gente. Mas nossas descobertas sugerem que o aquecimento pode ter um impacto surpreendentemente grande no risco de suicídio. E isso tem importância tanto para a nossa compreensão da saúde mental, olhem só, saúde mental, como para o que nós devemos esperar se as temperaturas continuarem a aumentar, disse ele. Olhem só, gente, de acordo com a análise, o aumento de 1 grau Celsius, 39 para 40, por exemplo, na temperatura média mensal, provocou um aumento absurdo de 0,7% nas taxas de suicídio nos Estados Unidos e de 2,1% no México. O estudo publicado na revista Nature Climate Change também analisou a linguagem usada em mais de 500 milhões de publicações em redes sociais e concluiu que as taxas de suicídio e textos em linguagem depressiva, mostrando a ligação do aquecimento global com a depressão e, consequentemente, com o suicídio, aumentaram em períodos de temperaturas elevadas. Segundo uma projeção do estudo, se não houver um combate a esse aquecimento global, se ele não for limitado até 2050, podem ocorrer entre 9 mil e 40 mil suicídios adicionais nos 2 países. E aí a pergunta, o que os órgãos governamentais estão fazendo por isso? Quando essa dor chegar dentro do lar deles, eles vão aprender. Quando eles frequentarem uma reunião kardecista, espírita como esta, que explica em detalhes a razão disso tudo, do aquecimento, do desdobramento, do afloramento dos nossos conteúdos, do estresse, eles vão compreender, tomara que compreendam. E aí a nossa missão de levar os ensinamentos para várias plagas, vários rincões, como as associações médico-espíritas. Estamos levando esse estudo para a Europa, para países, para a Suíça, onde eu estive agora, que é o país que mais tem suicídios no mundo. E a mesma explicação para o aumento de temperatura, ela é válida também para a baixa temperatura. O desequilíbrio é o mesmo. As taxas de suicídio aumentaram em quase todos os estados americanos entre 99 e 2016. Em metade dos 50 estados americanos, a taxa subiu mais de 30%, segundo um relatório divulgado em junho desse ano. Esse artigo é recente, pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Quase 45 mil pessoas se suicidaram em 2016. 45 mil pessoas. E a prática hoje é a 10ª maior causa de morte nos Estados Unidos. E uma das 3 que mais vem crescendo, juntamente com Alzheimer e a overdose de drogas. Não no caso do Alzheimer, nós podemos até fazer uma associação.
Aquecimento global, estresse, desdobramento, distúrbios psíquicos, ansiedade, aonde a pessoa pode cair? Na droga. Mostrando que pode haver uma associação bastante plausível e inteligível. Então vamos passar aqui, e só para mostrar que a Organização Mundial de Saúde afirma que o estresse, está aí a causa, provocado pelo calor, ligado às mudanças climáticas, deve causar 38 mil mortes adicionais por ano, em todo o mundo, entre 2030 e 2050. Então está claro aí que o aquecimento global está levando ao estresse. É uma das causas. Em obras póstumas, para quem tem o hábito de pesquisar este fantástico livro, ele não consta no Pentateuco Kardeciano, Regeneração da Humanidade, segunda parte, foi uma comunicação recebida por duas médiuns, M e T, em 25 de abril de 1866. Aqui está o resumo das comunicações das médiuns em estado sonambúlico, que é um estado maior de desprendimento do médium, é um estado inconsciente e de maior fidelidade. Por isso que não é uma mediunidade constante e frequente, porque ela se torna perigosa. Se o médium não tiver uma linha reta, um controle psíquico, moral, ele fica à mercê dos obsessores. Então, olha o que diz o livro, em 1866. Preste atenção. E como se não se operasse com bastante rapidez a chamada destruição, que é a transformação, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças, que é o que está acontecendo. Crianças se suicidando. E aí é algo muito complexo. Aquecimento global, passado, obsessão, problemas educacionais. A gente não pode se valer apenas de uma informação. Mas a ideia aqui é mostrar por que o aquecimento global leva ao suicídio. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens, é o que está acontecendo. Por esse desdobramento natural do processo evolutivo planetário, as criaturas estão se descompensando. Os consultórios psiquiátricos estão lotados. De psicoterapia, idem. As pessoas estão muito desequilibradas. Por isso a importância nossa aqui, no nosso trabalho. A importância de vocês estarem presentes, tomarem conhecimento disso. A importância de algo que está um pouco esquecido, do calor, do afeto, do amor entre nós, para o próximo, o que de certa maneira é feito aqui, trabalho de caridade, de assistência, de acolhimento. Então, quando a gente lê aquela carta da suicida, a gente fica a imaginar. Se ela tivesse um acolhimento na casa espírita, será que ela teria se suicidado? A hipertermia, olha só, dado científico, pode ser definida como a temperatura corporal central superior a 40 graus Celsius, acompanhada de alterações aonde? Estado mental, estado alterado de consciência, desdobramento, estresse. Então vejam que cientificamente o calor provoca alterações no estado mental, bem como o comprometimento de órgãos. Já acima de 37, do ponto de ajuste hipotalâmico, você já tem sinais de desconforto físico e mental. Não é verdade isso aí que eu estou dizendo?
A pessoa está febril na cama, com 37 e pouquinho, está mal, dor no corpo, prostrado, psicologicamente abatido. Olha a realidade. E John Warren White, escritor americano, ele fala, através de Stanley Krippner, psicólogo e parapsicólogo americano, falando de estados alterados de consciência. Um deles é o estado letárgico, que acontece no quadro febril. A pessoa fica sonolenta, naquela lassidão, caracteriza-se por uma atividade mental embotada, entorpecida. Pode ser provocado por fadiga, perda de sono, desnutrição e, olha aqui, desidratação. Não é o que acontece no quadro febril? A gente perde líquido. Entra no estado de desidratação. Além de equilíbrio de açúcar inadequado, drogas que debilitam a atividade mental e por aí vai. Não vou entrar nesta parte que eu já citei mais ou menos, a hora já está chegando. Eu só queria dividir com você mais 5, 10 minutinhos. Carta de uma suicida acadêmica de medicina. Isso ocorreu esse ano. Nós preservamos o nome dela. Essa carta circulou na AME Brasil e foi distribuída por todas as AMEs. Eu fiquei muito impressionado com isso, porque um estudante de medicina, com futuro pela frente, sem problemas. Não estou querendo atribuir o aquecimento global ao caso dessa moça, porque verdadeiramente não foi. Mas vocês vão ver como alguns conteúdos são importantes para o suicídio, além do aquecimento global. Por exemplo, como nós estamos num estado alterado de consciência, de desdobramento, de evolução, os conteúdos psíquicos afloram. E aí vem o nosso passado. Nosso passado triste, lamentável. Nós estamos respondendo tudo aqui na Terra por aquilo que cometemos. Mas não só isso, não podemos esquecer que nesses quadros tem os processos obsessivos também. E vocês vão ver no teor da carta o drama desta companheira que, após escrever a carta, ela se suicida. Diz ela: desde os 12 anos convivo e luto diariamente contra uma angústia sufocante. Desde os 12 anos, período da adolescência, onde o espírito mostra todo o seu potencial. Uma angústia. Angustiar quer dizer apertar. Pouca gente sabe definir uma angústia. Angústia ela é física, porque angustiar é apertar. E a estrutura física, que é a mais comum de se manifestar mediante angústia, é a estrutura muscular. Então a pessoa angustiada é a pessoa que vive tensa, tudo se contrai, no final do dia tudo dói. A ansiedade provoca tudo isso. Para mim, diz ela, funciona ao contrário do que para as pessoas normais. Vejam só, ela se acha anormal. Está bastante claro isso aí. Ela se acha normal. Você é baixa autoestima, vive em frustrações, vive se punindo porque não se acha normal. Olha o quadro psíquico desta criatura. Eu não tenho uma paz que é abalada por momentos ruins, como nós. Ela é o contrário. Ela tem uma dor profunda que é mascarada por bons momentos. Ela vive num estado de dor. Dor espiritual, dor psíquica, que ela mesma não sabia explicar. E aí a pergunta, né? Se essa moça talvez tivesse aportado uma casa espírita como esta, seria tratada, amparada, acolhida. Porque não é só o tratamento, é o amor dos tarefeiros, que isso é fundamental. O tempo inteiro há uma tristeza imensa e sofrida que ela não sabe explicar. Lembra que eu falei da tristeza lá no início? Sem nada que a justifique dentro de mim.
Então ela não tinha motivo palpável nesta existência para estar triste. Uma tristeza imensa. Isso é o passado, gente. E certamente fortalecida esta tristeza por aproximações espirituais, que talvez um trabalho desobsessivo ajudaria sobremaneira. Esse sentimento horrível é apenas amenizado de forma efêmera quando coisas agradáveis acontecem, de vez em quando. Ainda que no ápice da minha felicidade, eu permaneci munida desse sofrimento. Sempre foi a maior parte de mim. Então lembram-se da tríade, gente: dor, desesperança e desespero. Os 3 Ds em que o suicídio se apoia. Uma parte tão minha e tão antiga, olha o que ela utiliza. Ela desconhece a causa dessa tristeza, desse sofrimento, no entanto, é que ela diz, tão antiga. Então ela está no estado alterado de consciência, no estado de sofrimento, e uma memória aflorou, tão antiga, a vida passada, que eu aprendi a escondê-la muito bem dos demais. Diz ela, se assemelha a uma ferida enorme, extremamente dolorosa. Tão dolorosa que te impossibilita de pensar ou focar em qualquer coisa além dela. É como se vivesse um estado de ferimento por 24 horas. De dor, de sofrimento, de angústia, de tristeza. Para ela, inexplicável, mas aqui ela cita, é antigo. É uma memória do passado. Você é a ferida e a ferida é você. Não é algo que vai e volta. E não, eu não seria bem-sucedida e muito menos teria um futuro brilhante. Já não sou nada perto do que fui. Gente, isso aqui é uma revelação da dor que esta criatura enfrenta. Eu não seria bem-sucedida, então ela não vai ter sucesso. Eu não teria um futuro brilhante, então ela está se enquadrando como uma pessoa fracassada, que não vai ter solução. Depressão. Depressão é isso. Não serei bem-sucedida, não vou ter futuro brilhante, estou condenada. Ela está se condenando a ser uma criatura taxada, destinada ao sofrimento. E quando a gente mostra isso, vocês imaginem nosso sistema populacional, de jovens, de crianças que estão passando por isso. Minha cognição, meu conhecimento, meu intelecto e minha memória foram consumidos nessa guerra diária que já dura 12 longos anos nesse sofrimento. Não me considero fraca. Ela não considera-se fraca. Pelo contrário, está se iludindo, né? Tanto foi fraca que se suicidou. Sou extremamente forte por ter tolerado algo tão doloroso por tantos anos. Apesar de tudo, sinto que nunca estive tão lúcida e calma. Não foi um momento de desespero, no entanto foi. Está tentando se enganar. E não estou tomada por nenhum espírito ruim. Diz ela, né? Peço que respeitem a minha escolha. Porque o grande problema do suicida, se vocês não sabem, o suicida ele não quer morrer. Ele quer sair da dor. É o que o incomoda, é a dor, é o desespero, é a desesperança, é a falta de perspectiva. E sobretudo a minha incrustada e incessante dor. Faltou auxílio a esta companheira. Por isso que nós temos que abrir as portas, sim. As casas espíritas têm que acolher. E o acolhimento, me desculpe, começa ali na portaria. Nós temos que ter um porteiro, eu chamo o porteiro de Deus. Porque se a criatura chega na casa espírita e não é orientado, o que você está fazendo aí, meu companheiro? Eu sei que isso é difícil, né? Ainda mais agora, 300 e tantas pessoas aqui. Mas a gente tem que pensar nisso.
Assim como saber ouvir, saber falar, tira uma criatura do precipício. Nós não temos ideia dessa importância. O ser humano está frio, está indiferente, só se preocupa com o seu eu, o egocentrismo, o egoísmo. A gente vê isso nas ruas, as pessoas olham para baixo ou então para o celular, que é outra doença, a má utilização do celular, que os cientistas chamam de informatose. Hoje você entra num restaurante, dá pai com o celular, mãe com o celular, os filhos com o celular, e ninguém conversa, ninguém troca. Quando nós precisamos trocar, nós precisamos nos amar e não nos distanciar, que está provocando isolamento. Gente, isso é educação. Então, olha o que ela diz: não estou colocando nada ou ninguém acima de mim. E isso foi o que eu sempre fiz. Isso é culpa. Ela sempre colocou os outros acima dela. Criatura que faz isso é uma criatura culpada, preocupada com o outro, então coloca o outro à frente dela própria, onde ela se submete, onde ela se diminui, como se fosse uma autopunição, como se fosse um castigo. Como tem isso hoje, gente. Estive aqui até então pelos outros, ou seja, viveu para os outros, não viveu para si. Deixou de viver, como se estivesse se autopunindo: eu não mereço ser feliz, que é a frase do depressivo. Como ela, eu não mereço ser feliz. Isso é o passado. Mas o assédio espiritual, que isso pode ser resolvido numa casa espírita como esta, agora, pela primeira e última vez, isso é que é doloroso, preenchida pela mais sólida vontade, me coloca em primeiro lugar para se suicidar. Isso é lamentável a gente ler isso. Vamos terminando, viu, gente? Acredito que por mais que eu explique, somente quem se sente assim seria capaz de compreender, justamente porque nossos cérebros não funcionam como o de vocês. Não tentem entender algo que vocês não conhecem ou nunca sentiram. Não julguem o desconhecido. Gostaria de ressaltar que não é culpa de ninguém, é dela. Olha só, não é culpa de ninguém, é dela. E que nunca me faltou nada, e no entanto sofre o que essa criatura sofreu. O que faltou, gente? Talvez uma atenção maior dos pais, talvez uma instituição como essa de acolher essa criatura, mas infelizmente não houve tempo. O que torna tudo ainda menos compreensível para todos. Não tentem entender ou justificar o que ela mesma não consegue entender ou justificar. Amo cada um de vocês, por isso peço para que guardem nossos momentos juntos. Também estarei com eles onde quer que eu esteja. Enfim, estou cansada de lutar contra algo que é infinito. Olha que dor. Estou cansada de lutar contra algo que é infinito. Olha o desespero. Exausta de dormir e desejar nunca mais despertar. São 4.455 noites assim. E isso é típico de influência espiritual. Eu não pertenço a este lugar. Isso a gente escuta muito nas mesas mediúnicas. Espíritos que ficam intuindo, hipnotizando: vem para nós, você não pertence a este lugar, a terra não é o seu habitat, vem se juntar a nós. Indução hipnótica. Eu não pertenço a este lugar, vou procurar a minha paz em outro plano. Coitada, com a ajuda de uma energia suprema que existe dentro dela, mas ela está tão distante dessa energia. Sim, tenho rezado muito já há um tempo. Hoje finalmente encontro a minha paz. Esse é o nome da criatura que eu preservei. Ela suicidou-se no dia 27 de junho desse ano. Então, companheiros,
a hora já nos atinge. O objetivo aqui foi trazer a vocês essa questão grave do suicídio com esta carta, mas também relacionando o suicídio ao aquecimento global, como foi detalhadamente explicado. Eu agradeço a presença de todos, a oportunidade de aqui estar, e que a AME Macaé finalmente nasça, saia do nascedouro, se torne uma realidade, e vamos nos unir no objetivo maior das AMEs, que é levar o conhecimento, mas também a assistência, o amor ao próximo. Eu tenho certeza que esse planeta vai melhorar gradativamente e que todo mundo pode ser feliz. Agora, tem que compreender o objetivo e a finalidade da existência para ser feliz. E agradecer a Deus a imortalidade. Como diz o meu querido amigo Jorge Andréia, estamos varando a eternidade com a nossa imortalidade. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.